Que bom estar aqui, que bom ver tantas pessoas bonitas, mas o pessoal do estado do Espírito Santo é bonito mesmo, né? Parabéns! Já faz vários anos que eu moro na Vitória do Espírito Santo, né? Mas é muito gostoso estar aqui com vocês, muito precioso. Como é bom estar com o pastor Luciano Subirá, com o pastor Valmir, e também ver meu precioso amigo pastor Marco Aurélio, o pastor Simonton, né, que eu admiro tanto, e tantos pastores e líderes preciosos. Eu tenho muitos outros que eu conheço, talvez não mencionei o nome, mas vocês são igualmente preciosos e importantes, em nome de Jesus. Eu sempre gosto de começar com uma coisa engraçada, né? E eu soube dessa história, né? De uma mulher que morreu, e claro, é só piada, viu, gente? Não tem nenhum lugar na Bíblia que fala que o Pedro fica guardando o portão do céu. Mas ela chegou no céu e ela falou: eu estou no céu. O apóstolo Pedro falou assim: ainda não, você não entrou ainda. Você ainda tem mais uma coisa para poder entrar. Ela falou: o quê? Ele disse: você tem que soletrar uma palavra. Ela disse: eu nunca fui bom nisso. Ele disse: não, uma palavra simples. Ela disse: qual palavra? Ele disse: amor. Ela disse: tá, A-M-O-R. Ele falou: seja bem-vindo ao céu. Tchan, tchan, tocou as trombetas e ela entrou no céu. Aí de repente um anjo chegou lá e falou assim: São Pedro, estão te chamando lá, alguma coisa. Aí ele falou para ela: olha, você poderia fazer um favor para mim, só me substituir aqui no portão do céu, só enquanto eu vou lá rápido, eu já volto. Ela disse: tudo bem, mas o que é para eu fazer? Ele disse: não, você faz igual eu fiz aqui, qualquer pessoa que chega, da mesma coisa, do mesmo jeito que eu fiz. Ela falou: tudo bem. Ela ficou lá, quando o dia veio chegando o ex-marido dela. E ela disse: você, o que você está fazendo aqui? Você morreu? Ele disse: pois é, eu tive um ataque cardíaco fulminante e eu cheguei no céu mesmo. Ela disse: ainda não. Ele disse: o que está faltando? Ela falou: você tem que soletrar uma palavra. Ele disse: qual palavra? Ela disse: Arnold Schwarzenegger. Eu tenho duas perguntas muito importantes para você. A primeira pergunta: qual é o maior segredo no ministério? Agora, o maior segredo na vida cristã, na minha opinião, é intimidade com Jesus, é relacionamento com Jesus, é intimidade com Deus. Então, claro que o maior segredo no ministério também é intimidade com Jesus, mas isso é vertical. E horizontal, qual é o maior segredo ministerial? Horizontalmente falando. Verticalmente falando é intimidade com Deus, mas no ministério, horizontalmente falando, qual é o maior segredo? Interessante, pense nisso. Segunda pergunta: por que Moisés não entrou na terra prometida? Tá? Alguém poderia dizer: porque desobedeceu a Deus. Vocês vão ver daqui um pouco que eu creio, queridos, eu creio que vocês vão ver pela palavra que não foi por isso. É interessante. Num certo sentido, não foi. Tá? Aliás, eu acredito que Moisés não entrou na terra prometida porque não a vida toda dele, não o ministério todo dele, mas uma vez ele falhou com aquele maior segredo do ministério. Uma vez ele não cumpriu com aquele maior segredo do ministério. Qual segredo é esse? Vamos aprofundar, vamos ver.
Vamos estudar então, começando com Moisés, tá certo? Eu espero que você esteja bem preparado aí para usar a sua Bíblia, aleluia. Então, vamos ver aqui em Números capítulo 20. Abra sua Bíblia para Números capítulo 20. A partir do versículo 2. Perdão, a partir do versículo 6. Números capítulo 20, a partir do versículo 6. Aonde Moisés errou? Vamos ver. Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram, rosto em terra. E a glória do Senhor lhes apareceu. Tá, perdão. Vamos voltar para o versículo 2, eu estava certo na primeira. Vamos pegar o contexto aqui. Não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a esse deserto para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito, nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Queridos, isso aqui é já perto dos final dos 40 anos. Meu irmão, isso aqui é depois de sofrer demais com esse povo que ficava murmurando. Depois de tantos milagres no deserto, depois de tantas coisas gloriosas que Deus fez, o povo ainda vem murmurando e acusando Moisés de novo. Então, olha só a reação de Moisés e Arão. Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram, rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. Eu acho tão linda essa atitude, tão linda a atitude. Eles chegam diante de um povo tão cabeça dura, um povo tão errado, e o povo reclamando, murmurando, e eles foram para ficar sós com Deus, lá na tenda da congregação, lá no tabernáculo, longe do povo, só Moisés e Arão, e eles se prostraram. Isso é uma atitude muito sábia. Muitas vezes nós, como líderes, pastores, quando você não sabe o que fazer, fecha o quarto, fica sós com Deus, é tão precioso. Agora, escuta bem, versículo 7, e o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com o seu irmão Arão, reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Vamos continuar a leitura. Agora o versículo 9. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como esse lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha. A Bíblia fala que essa rocha os seguia e que essa rocha era Cristo. Isso fala lá em Coríntios, é interessante. Eles reuniram em frente dessa rocha e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Na revista atualizada está escrito assim: mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Agora, por
Toda a minha vida, desde pequeno que eu conheço essa história, eu sempre acreditei que a razão que Moisés não pôde entrar na terra prometida, que desobedeceu a Deus. Deus mandou ele falar com a rocha, e ele bateu na rocha. É verdade que uma outra vez Deus tinha mandado ele bater na rocha, e a água saiu, mas essa era a segunda vez, e agora Deus falou, não é para bater na rocha dessa vez, é para falar com ela, e ele não falou com ela, ele bateu na rocha. Então eu sempre ensinei, sempre acreditei que foi por causa da desobediência que Moisés não entrou na terra prometida. Porém, não foi essa a razão que Deus deu. Moisés foi muito errado em desobedecer? Foi muito errado em desobedecer. Graças a Deus que Deus é muito perdoador, porque mesmo eles estando debaixo da lei, Deus é muito perdoador se a pessoa tivesse coração quebrantado, arrependido, que Moisés tinha, gente. Que Moisés tinha esse temor de Deus, que o pastor Luciano estava tão poderosamente compartilhando sobre isso. Que palavra poderosa, por sinal, que o pastor Luciano trouxe. Eu fui muito edificado. E Moisés tinha esse temor de Deus. E Deus havia perdoado, por exemplo, você sabia que o povo de Israel, todo aquele tempo, não tinha sido circuncidado? Só depois, na época de Josué, foi até, eu estava, né, pastor Luciano, outro dia nós estamos até conversando sobre isso. Rapaz, lembra quando Moisés não tinha circuncidado os seus filhos? Que o anjo quase que veio para matar mesmo. E depois ele acabou desobedecendo de novo nesta área, não circuncidando. Foi só depois, com Josué, que o povo foi circuncidado. Então, Deus teve muita misericórdia, perdoava. Por quê? Por causa do coração quebrantado, cheio do temor de Deus, cheio de amor por Deus, que Moisés tinha. Então, Moisés desobedeceu a Deus, mas Deus não disse que foi por causa da desobediência que não pôde entrar na terra prometida. Olha o que Deus disse. Vamos ver o que Deus disse. Vê de novo o versículo 12. Ele disse: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas. Ou, na revista atualizada diz assim: visto que não cresces em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel. Ele falou, vocês não me santificaram diante dos filhos de Israel. Como que eles deixaram de santificar a Deus diante dos filhos de Israel? O que foi realmente que Deus está falando aqui? O que profundamente aqui que Deus está realmente dizendo? Tá? Então, os teólogos têm tido várias teorias sobre isso. Tá? Uma teoria é essa que eu já te falei, desobedecer. Mas em nenhum lugar Deus fala assim, porque vocês me desobedeceram. Não. Ele falou, diante dos filhos de Israel, vocês não me santificaram, não me honraram. Interessante. Por quê? O povo de Israel nem sabia que Moisés e Arão estavam desobedecendo a Deus. Quando Deus falou para eles falar com a rocha, eles estavam sozinhos os dois. Aí eles foram diante do povo e bateram na rocha. O povo não sabia que Moisés estava desobedecendo. E Deus falou, diante do povo, você fez uma coisa muito errada. Você não me santificou. Então, o que é isso que Deus está falando? Outra teoria que os teólogos têm é porque ele bateu 2 vezes na rocha, que a rocha representa Cristo, que só pode ser crucificado uma vez, não pode ser crucificado 2 vezes. É bonito simbolicamente isso. Mas o povo, se o povo nem sabia que Moisés estava desobedecendo a Deus, muito menos o povo sabia que aquela rocha representava Cristo. Então, Deus está falando, você fez alguma coisa errada diante do povo. E é por isso que você não vai poder entrar na terra prometida. O que ele fez errado diante do povo? O povo nem sabia que ele estava desobedecendo a Deus. O que ele fez errado? Tá? Outra teoria, eu já li, alguns teólogos disseram o seguinte, olha, sabe o que Moisés fez errado? Porque ele disse assim, escutem rebeldes, será que teremos
que tirar água desta rocha para lhe dar. Nós que vamos tirar água da rocha para lhe dar. E os teólogos dizem, está vendo? Moisés foi orgulhoso. Ele fez de conta que ele e Arão que estavam operando o milagre e não deu a glória para Deus. Bonita essa teoria, mas com todo carinho está errada. Sabe por quê? Foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus que disse assim. Olha que Deus disse. Versículo 7. E o Senhor disse a Moisés, versículo 8. Pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha e ela verterá água. Olha que Deus disse. Vocês, Moisés e Arão, vocês tirarão água da rocha. Vocês tirarão água da rocha. Moisés só estava repetindo o que Deus disse. Nós vamos tirar água da rocha, porque foi Deus que disse, vocês vão tirar água da rocha. Então não foi pecado ele dizer que eles iam tirar água da rocha, porque foi próprio Deus que falou que eles iam tirar água da rocha. Então, pelo amor de Deus, pastor Eibe, o que foi que Moisés, diante do povo, não santificou a Deus, se o povo nem sabia que ele estava desobedecendo? Olha só aqui, vamos ver, vamos aprofundar um pouco. Deus disse, o que ele disse? Não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel. Essa palavra santificar vem do hebraico kadash, que quer dizer separar a parte, consagrar, ser colocado à parte como majestoso. Deus falou, você, de alguma forma, Moisés e Arão, vocês não me colocaram como majestoso, como diferente, como separado do ser humano decaído. Vocês não me honraram, vocês não me santificaram. Como que eles não fizeram isso? Como que eles não fizeram isso? Como assim? Se o povo nem sabia que estava desobedecendo. Vamos chegar lá. Você tem que entender que no hebraico e no texto da palavra de Deus, a santidade de Deus é sempre ligada com a glória de Deus. Por exemplo, Levítico 10:3, e falou Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que cheguem a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Sempre a santidade e a glória de Deus andam juntos. Andam juntos. Elas andam juntas, a santidade e a glória de Deus. E lá em Êxodo 33, Deus já havia demonstrado essa sua santidade, essa sua majestade, essa sua glória a Moisés. Olha só, Moisés havia dito, em Êxodo 33, a partir do versículo 18. Êxodo 33, a partir do versículo 18. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Diga glória. Agora, olha que Deus disse como ele ia mostrar a glória para Moisés, a glória dele. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Olha só, no versículo 19, na outra tradução diz, diante de você farei passar toda a minha bondade, terei compaixão, terei misericórdia. Olha só, Moisés falou, Senhor, quero ver sua glória. Ele falou, vou te esconder na fenda da rocha, vou cobrir com a minha mão, e aí eu vou fazer, você vai poder ver minha glória, porque você vai ver toda a minha bondade, toda a minha misericórdia, toda a minha compaixão. Então, essa majestade de Deus, essa santificação, sabe o que era? Deus estava falando assim, Moisés e Arão, vocês me pegaram e não me separaram diante do povo, como majestoso, como bondoso,
como misericordioso. Você representou diante do povo um Deus irado, um Deus raivoso, um Deus raivoso contra o povo. Você não me representou corretamente diante do povo. Isso aí é indesculpável. Você me desobedeceu em bater na rocha em vez de falar. Eu perdoo isso. E por isso eu creio que Moisés ainda poderia ter entrado na terra prometida, porque o povo nem sabia que ele estava desobedecendo. Mas Deus disse: mas diante do povo, você me representou como um Deus raivoso, como um Deus irado. Olha só, a Bíblia fala em Êxodo, capítulo 34, e passou diante de Moisés, quando a glória de Deus passou, no versículo 6 a 7, proclamando: Senhor, Senhor. Olha a glória, olha a santidade de Deus aparecendo. Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade. Perdoa a maldade, diga perdoa a maldade. A rebelião, diga a rebelião. Perdoa a rebelião e o pecado. Contudo, como o pastor Luciano corretamente disse, a misericórdia triunfa sobre o juízo, mas ainda existe o juízo se a pessoa não se abastecer da misericórdia. Contudo, não deixa de punir o culpado. Como? Castiga os filhos e os netos, isso é no Velho Testamento, pelo pecado de seus pais até a terceira e a quarta geração. Mas no versículo 7, em outra tradução diz assim: que guarda misericórdia em 1000 gerações. Então o pecado é visitado até a terceira e a quarta geração, mas a misericórdia é até 1000 gerações. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus disse: eu te mostrei minha glória quando você pediu, Moisés, mas aí, quando chegou na hora de você me representar diante do povo e representar essa minha santidade, essa minha majestade, esta minha glória, você você me misturou com o povo, porque santificar quer dizer separar como diferente, separar. Eu não sou como homem vingativo, que fica com raiva só porque eles ficaram rebeldes, agora eu vou ficar com raiva. Mas você me representou desse jeito. Você me representou. Você fala: pastor Eibe, tem certeza que é isso que Deus está falando? Tenho, sabe por quê? Se você quiser abrir a Bíblia até lá, veja, isso aqui é muito profundo. Salmo 106. A própria Bíblia interpreta a Bíblia. A própria Bíblia vai falar agora claramente por que Moisés não entrou na terra prometida. Salmo 106. Versículos 32 e 33. Salmo 106, 32 e 33. Depois, nas fontes de Meribá, o povo fez com que Deus ficasse irado. E quem sofreu por causa disso foi quem? Moisés. Eles fizeram com que Moisés ficasse tão irritado que ele, na NVI fala assim, que ele disse coisas que não devia. E na revista atualizada diz que ele falou irrefletidamente. O que foi que Moisés disse? Ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? E a Bíblia fala que ele não entrou porque ele falou irrefletidamente. Essa palavra irrefletidamente, o pastor Luciano e eu estávamos até conversando sobre isso, que eu tinha visto isso, e aí eu tinha esquecido de mencionar a outra vez que eu estava pregando sobre isso, e o pastor Luciano falou: rapaz, você viu o que está escrito no hebraico, essa palavra irrefletidamente, no hebraico? É a palavra batá. E a primeira definição no dicionário Strong's dessa palavra hebraica é batá, falar duramente ou com raiva.
Então, no hebraico mesmo está escrito assim: eles fizeram com que Moisés ficasse tão irritado que ele falou duramente ou com raiva. Então Moisés não representou Deus como alguém santificado, não, ele representou Deus como um homem decaído, vingativo, raivoso. Ele não representou essa bondade, essa misericórdia de Deus. Agora, veja outra coisa fenomenal, versículo 12 e 13. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que lhes dou. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiam com o Senhor e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Peraí. Deus falou assim: Moisés, você não manifestou esta, como eu não sou como os homens, eu sou santificado, eu sou separado, eu sou uma pessoa perdoadora, amorosa. Você não manifestou isso, mas eu manifestei. Como que Deus manifestou? Porque mesmo Moisés fazendo tudo errado, a água ainda jorrou. Então Deus falou: eu manifestei essa misericórdia, eu fui bondoso, eu fui maravilhoso. O povo nem sabia que Moisés tinha desobedecido, porque Deus falou assim: você não me representou corretamente. Agora, escuta bem, como eu escrevi aqui, Moisés não representou bem Deus diante do povo. Ele foi grosseiro. Em Deus nós vamos sempre ver bondade, misericórdia, amor. Se quisermos representar bem a Deus, precisamos ter esse coração. Moisés não representou Deus como alguém separado do ser humano. Como é o ser humano decaído, irmãos? Vingativo, sem paciência e compaixão. Como é Deus? Nobre, perdoador, misericordioso. Um Deus que dá uma nova chance para o pecador arrependido. Agora, escuta bem. Qual o maior segredo para o ministério? Qual o maior segredo? Verticalmente, intimidade com Deus. Horizontalmente, representar Deus corretamente. Representar Deus corretamente. A Bíblia fala em 2 Coríntios 5:20, de sorte que somos embaixadores em nome de Deus, como se Deus exortasse por nosso intermédio: reconciliai-vos com Deus. Então, nós temos que ser representantes de Deus corretamente. Agora eu lhe pergunto, por que muitas vezes nós não representamos Deus corretamente? Não responda em voz alta, mas só pense um pouco. Por que muitas vezes nós não representamos Deus corretamente? Representamos para nossas ovelhas. Você que é líder de célula, você que é pastor, você que é líder de um ministério, você está representando Deus corretamente diante dos seus liderados? Eu estava num hotel, um dia aí eu estava viajando, cheguei em um lugar para pregar, e eu estava lá chegando no hotel e tudo, a gente falando de Jesus lá, e sabe aqueles caras do hotel que ajudam a colocar bagagem no carro, tirar a bagagem do carro? Aí ele falou assim, alguém convidou ele para a igreja, o pastor Ibe vai estar pregando e tal, vai lá para a igreja. Ele falou: talvez eu vou mesmo, eu nunca mais fui para uma igreja. Você já foi? Sim, eu era baterista numa igreja. E por que você parou de ir? Eu perguntei para ele, falei: por que você parou de ir para a igreja? Ele falou: rapaz, eu era baterista, voluntário, eu e minha esposa, eu tenho 2 filhos pequenos, e eu sempre servia com muita alegria, mas um dia eu estava passando muito mal, e eu estava não se sentindo bem. Eu falei para o pastor, eu não sei se eu vou poder ir, porque eu estou doente.
Aí o pastor falou, você não pode faltar, porque vem uma cantora gospel muito famosa, e ela vai estar cantando na nossa igreja, e você tem que estar lá. E ele pensou, eu não sabia se eu ia ou se eu não ia, porque eu fiquei com medo de desmaiar enquanto eu estava tocando bateria. Mas o pastor disse que eu tinha que estar lá, Aí ele disse que ele ficou sabendo que a cantora gospel tinha trazido músicos, tinha trazido um baterista, muito bom. Aí ele ficou mais tranquilo, e não foi, porque ele realmente estava com medo de desmaiar, ele estava passando muito mal. Isso foi no domingo. Na segunda-feira, o pastor procurou a ele e falou que ele, a esposa dele e os 2 filhos dele não estavam mais bem-vindos naquela igreja. Agora, isso é um caso extremo, obviamente. Quem tem um pastor desse não precisa nem do diabo. Agora, veja bem, é um caso extremo, mas vamos analisar aqui. Eu não sei a razão, mas vamos supor que talvez uma das minhas teorias que o pastor agiu daquele jeito, por causa do orgulho ferido. Seguinte, o pastor estava trazendo uma cantora famosa. Mesmo ela com a banda dela, ele queria mostrar a banda dele também. O pastor, orgulhoso, achando-se dono das ovelhas, falou para o baterista que tinha que estar lá. Mesmo sabendo que o baterista estava passando mal, ele queria o baterista lá, mesmo passando mal. Porque aquilo feriu o orgulho do pastor, que o baterista não foi, que desobedeceu. Eu imagino isso, não posso julgar, não sei quais são as motivações para o pastor ter agido de uma forma tão feia, tão errada. Mas eu lhe garanto uma coisa, o pastor não representou Deus corretamente. Dá desculpa para o cara parar de ir para a igreja, parar de seguir Jesus? Não. Ele não tem que ir para aquela igreja, ele pode ir para outra, mas não dá desculpa para ele parar de seguir Jesus, tá certo? Agora, é muito sério quando nós não representamos Deus corretamente. Irmãos, que eu saiba, foi só uma vez na vida dele que Moisés não representou Deus corretamente. E ele não pôde entrar na terra prometida. Agora, eu sei que o Moisés estava debaixo da lei, a lei do próprio Moisés. Ainda bem que, irmãos, se eu tivesse naquela época, meu Deus, quantas vezes eu sei que eu não tratei com amor como eu devia, que eu não representei esse Deus cuja misericórdia não tem fim. Quantas vezes eu já pisei na bola nessa área, sabe? Que eu não represento, ainda bem que as misericórdias de Deus também sobre nós pastores, porque eu quase posso lhe garantir que se você é um pastor, um líder sobre algum ministério, por mais do que 6 meses já, você, assim como eu, não representou Deus corretamente em algumas vezes. Então, eu estou usando esse pastor como exemplo, que talvez foi por causa do orgulho ferido, mas essa é a primeira razão que eu quero falar, orgulho ferido. Tem gente muito orgulhosa, e elas não representam esse Deus por causa da falta de humildade. Outra razão, a impaciência. Irmãos, eu sou um cara muito proativo. Eu não gosto de preguiça. Então, eu pego meus obreiros, as pessoas falam assim, eu já ouvi os obreiros até contar para os outros, olha, o pastor Eibe, cara muito amoroso, mas ele é firme com a gente trabalha muito, porque realmente, irmãos, eu não gosto de preguiça, então eu boto para quebrar, vamos reunir, vamos multiplicar, vamos crescer, e nessa meu desejo pela excelência, muitas vezes eu já fui impaciente, muito impaciente, quando a pessoa estava atrasada, quando a pessoa estava, e eu não representei Deus corretamente. Eu não estou falando, sabe, tem pessoas que pensam assim, se você for ser amoroso, você não pode ser excelente. E se você for ser excelente,
você vai ter que, às vezes, dar umas patadas nas pessoas. Eu já ouvi até desculpa assim, as pessoas falam assim: não, pastor Eibe, mas fala a verdade. Tem alguns que só o amor e o carinho não funciona. Tem alguns que a gente tem que ser bem duro com ele para ele entender. Você não concorda? A Bíblia fala assim: seja manso para com todos. E todos, no grego, quer dizer todos mesmo. Você não tem que diluir o conteúdo para ser manso. Você pode, com muita mansidão, falar palavras sérias, com muito amor. Mas você não tem desculpa nunca para representar Deus erradamente. Tem pessoas que são tão impacientes. Vamos lá. Meu Deus. A Bíblia fala assim, olha que a Bíblia diz, Provérbios 22, 24. Não te associes com quem vive de mau humor. Já viu um pastor mal-humorado? Aí todo mundo, cuidado, o pastor não acordou bem hoje, cuidado. Misericórdia, Jesus. Talvez você diz, pastor, às vezes a minha esposa acorda desse jeito. Às vezes é a esposa do pastor que vive mal-humorada. Outra razão, porque não representamos Deus corretamente: liderança insegura. Uma liderança insegura, tem insegurança. A minha esposa deu o exemplo do rei Saul, que vivia com a lança na mão, toda hora, comandando os seus oficiais, sempre com a lança na mão. E todo mundo já sabia que quando ele ficava irado, ele podia jogar aquela lança. E tem líder que é assim. Ele bota quente. Expulsa da igreja, se for. Você é pastor aqui, mas olha, se você fizer tudo certo, porque senão ele bota para quebrar. Um líder inseguro, que lidera por intimação. Ai de alguém que contradiz o líder. Aqui nessa igreja tem liderança. Você não sabe o que eu sou capaz de fazer. O Saul teve momentos de ataque de raiva, onde ficava endemoniado. Eu acho que hoje em dia tem alguns pastores, líder de ministério de louvor, líder de célula. Eu posso até ouvir algumas esposas orando silenciosamente: pai, fale com ele agora. Aqueles ataques de raiva, onde é grosseiro com todo mundo. Meu Deus, aí atrás do púlpito é tão amoroso, igual aquele menino, depois do culto, filho do pastor, arrastando o púlpito aqui, pegando o púlpito. Para onde você está levando? A mãe dele perguntou: para onde você está levando, meu filho? Não, vou levar para casa. Por que para casa? Porque quando o papai está atrás desse púlpito, ele é tão amoroso, tão gentil, mas ele chega em casa e fica endemoniado, mano. Igual aquele menino que perguntou para a mãe: mãe, da onde nós viemos? Ela disse: como assim da onde nós viemos? Não, da onde nós descendemos, e quem nos criou, como é isso? Da onde nós viemos? Ela disse: não, nós somos descendentes de Adão e Eva, que foram criados por Deus. Ele disse: mas o papai disse que nós viemos do macaco. Ela disse: olha, uma coisa é a família do seu pai.
Tem gente que pensa que para intimidar, fala mais alto, fala com mais autoridade, com os liderados, que gritando vai impor mais autoridade. Me faz lembrar quando eu era pequeno. Eu ia lá, ficava na casa dos meus coleguinhas, e os colegas deles de rua eram os caras maiores. Eu era pequeno assim, e esses caras maiores, sabe como é, meninos? Todo mundo gosta de brigar, né? Eles me cercavam assim, e eu pensava, rapaz, eu vou apanhar logo. Eu vou apanhar uns... Eu era menor, e um monte de cara grande assim. Eles iam lá, e aí, esse cara... Eu vi, rapaz, se eu ficar quieto aqui, eu vou apanhar. Sabe o que eu fazia? Eu fazia assim... Eu virava doido, os caras ficavam com medo. Rapaz! Aí todo mundo começou a me respeitar. Tem líder que quer ser assim. Ele não conquista o respeito, ele quer impor. Isso não é bom líder. Isso é falha de caráter. Não representa Deus corretamente. Deus não é assim. Isso me leva a outra característica que não representa Deus corretamente. É uma manipulação emocional. Já viu esse tipo de líder? Eu faço tanto por cada um de vocês. Olha, você tem que olha, o que era esse irmão antes? Antes, eu que tirei ele das drogas, eu que fiz isso, eu que fiz aquilo. Você me deve tudo, viu? Só Deus sabe o preço que eu pago. Reclamando, murmurando. Sabe, tem filhos de pastores e líderes, líder de louvor, líder de célula, que às vezes cresce pensando coisas ruins da igreja por culpa dos pais, que toda hora se deram de vítima. Poxa, a gente dá a vida pelas pessoas e elas ainda ficam falando mal da gente. E aí aquela criança cresce pensando, que horror, igreja é um lugar horrível que maltratou meus pais. Eu vi meus pais sendo maltratados. Irmãos, eu e minha esposa, eu lembro antes dos meus filhos nascerem, eu falei, nós nunca vamos falar mal de um membro de igreja, de um pastor, de ninguém. Meus filhos cresceram pensando que todos os nossos membros já estavam com asas de anjo. Todos eram perfeitos. Porque desde pequeno, falei, nós não vamos falar mal de ninguém. Essa casa é uma casa de amor, de carinho, não de veneno, não de difamação, de reclamação, de murmuração. Poxa, eu trabalho tanto, ninguém reconhece. Meu irmão, seu patrão não é o povo, seu patrão é Deus, meu. E não tem um patrão melhor do que Deus. Ele cuida muito bem. Tantas vezes, quando Deus tem feito milagre após milagre, eu tenho falado para meus filhos, está vendo o que Deus está fazendo para nós? Como Deus é bom. Está vendo como a vida com Jesus é maravilhosa? Está vendo, meus filhos, como tem certas coisas que é só milionário e missionário que experimenta, meu filho, porque Deus faz milagres. Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado. A coisa mais gostosa é servir Jesus. A coisa mais empolgante é servir Jesus. A coisa mais maravilhosa é servir Jesus. Aleluia. Você está representando Deus corretamente? Eu lembro uma vez, outra maneira de representar Deus erradamente, é quando o próprio líder tem uma imagem errada de Deus. Eu não tinha essa imagem que hoje eu tenho de Deus. Isso faz talvez uns 5 anos atrás. Eu ainda não tinha essa imagem desse Deus, dessa forma misericordioso como hoje eu vejo. Mudou minha vida. Eu era muito cri-cri.
Eu procurava ser amoroso, carinhoso, mas eu era cri-cri. E eu lembro uma vez que eu pisei feio na bola, um casal muito precioso, que nós permitimos erradamente, eu e meus colíderes, desse casal se tornar líder de célula rápido demais. A culpa não é do casal, a culpa foi nossa, porque naquela época a gente apressava demais a pessoa para ser líder de célula antes de estar pronto. E esse casal, então, era líder de célula, e eles esforçando. Mas eles não eram super carnais, não. Só eram, assim, tinham uma certa imaturidade ainda. E por causa dessa imaturidade, estava saindo muita faísca, muita briguinha aqui, briguinha ali. E aí eles começaram a criticar muitos líderes sobre eles, não eu e minha esposa, mas os outros líderes sobre eles. E eu pensei, rapaz, vamos reunir todo mundo junto, eu vou corrigir qualquer falha que os líderes sobre eles têm, os pastores, os meus copastores, eu não vou passar a mão por cima, mas também não vou passar a mão por cima desse casal, só porque eles são muito ricos, mas eles estão demonstrando tanta imaturidade, eu vou ser cri-cri com eles também, não vou passar a mão por cima. E eu fui assim, eu creio que talvez tudo que eu falei era verdade, mas eu não representei Deus corretamente. O jeito que eu falei, talvez até o que eu falei era verdade, mas às vezes não é o momento certo. Primeiro você tem que conquistar o coração da pessoa, para depois conquistar os ouvidos dela. E depois que você conquista os ouvidos, eventualmente você conquista as mãos dela, ela vai começar a servir a obra de Deus. Mas primeiro você conquista o coração. E eu não representei Deus corretamente. Eu fui pontuando áreas em que eles também, e eu com muito amor e carinho, mas mostrando os erros deles. Não é o momento certo. Nem sempre é para você falar naquela hora, naquele momento. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso é muito profundo, gente. É muito sério. Eu não estava representando Deus corretamente. É o segredo número 1 para você que quer ser um sacerdote na casa de Zadok. Para você que quer ser um pastor, um líder de célula, um líder em ministério, um discipulador, alguém que vai servir o povo de Deus, é você pensar, estou representando essa glória de Deus, esse Deus que é separado do homem vingativo, do homem impaciente, do homem duro, um Deus que tem bondade e glória e misericórdia, e que suas misericórdias se renovam a cada manhã. Sabe o que eu penso? Eu penso o seguinte, eu seria o maior hipócrita do mundo se eu não fosse muito misericordioso com todos os crentes fracos e imaturos, porque o que eu já fui de fraco, e o que ainda estou crescendo, e o que Deus é misericordioso comigo. Mas quando você é cri-cri com os outros, Deus fica triste com você. É o que ele fez com Moisés. Ele falou, Moisés, cara, você não me representou corretamente. Você se desqualificou para o ministério. Até um crente novo convertido, que talvez nem seja convertido completamente ainda. Esse casal não foi o caso. O casal eram crentes poderosos, maravilhosos, bem novinhos, mas poderosos crentes. Mas até um crente novo convertido, que talvez nem seja convertido ainda, que começou a ir para a igreja, começou a ir para a célula, eu chamo ele do crente chupetinha. O crente chupetinha, que qualquer coisinha, ele está, não, eu não vou mais para a célula, eu não vou para o culto também não. Por quê, meu irmão? Não, porque eles não me trataram muito bem, o pastor passou por mim lá no culto, nem falou comigo, não falou. Também não gosto daquele jeito da mulher dele olhar para mim também, não gosto. Eu não vou. Aí sabe o que eu falo para fazer com os crentes chupetinha? Eu falo para os líderes de célula, amo o crente chupetinha. Ama, não condena ele não, vai atrás, diga, irmão querido,
Vem cá, nós te amamos tanto, você é tão precioso. Toma, chupetinha de Jesus, toma. Nós te amamos tanto. Toma, chupetinha de Jesus. Volta para a cela, volta. Não, não quer. Volta. Nós te amamos. Aí todo mundo abraça, fica babando nele. Aí ele está na cela, tudo feliz. Você está feliz agora? Tô feliz. Aí com tempo, com carinho, com jeito, aí vem, com muito amor e carinho, o discipulado. Você vai falar, agora senta aí, meu irmão, você está feliz, né? Tô. Agora, irmão querido, aí quando é a hora certa, o momento certo, diga isso, por favor, em voz alta. Toda cirurgia funciona muito melhor se tiver muita anestesia. Anestesia é o amor, é o carinho. Depois de muito amor, aí você vai operar nele. Tirar aquele tumor maligno. Funciona, que é uma beleza. É tão maravilhoso. Veja bem. Olha o exemplo de Jesus com Pedro, gente. Eu não sei se eu estava estudando isso, olha que eu formei em teologia, todas essas coisas, eu nunca tinha visto alguns detalhes. Eu estava estudando outro dia, eu descobri isso aqui, é uma coisa fenomenal. A Bíblia fala assim, quem foram as primeiras que foram compartilhar o Evangelho, que Jesus ressuscitou? Não foram os homens não, viu, homens? Infelizmente, mais uma vez as mulheres foram as primeiras. Parabéns, mulheres. Dê uma forte salva de palmas para as mulheres. Alguém disse que Deus compartilhou com elas sobre a ressurreição de Jesus primeiro, porque ele sabia que a notícia ia espalhar mais rápido. Mas amém, notícia boa pode espalhar. Agora escuta bem, presta atenção. Agora, escuta bem, as mulheres vieram correndo. Pedro, Tiago, João, discípulos, os 11 porque o Judas já tinha batido as botas. Os 11, olha, nós fomos para o túmulo, tinha um jovem lá, um anjo, que falou que Jesus ressuscitou, e ele disse, olha o que ele disse, está escrito em um dos evangelhos, está escrito assim, que aquele anjo falou para elas, para as mulheres, vão e digam para os seus discípulos e para Pedro, para irem adiante em Galileia, porque lá vocês verão Jesus na Galileia. Tá, duas coisas. Você viu alguma coisa? Primeiro, você viu uma redundância aí? Vai e diga aos seus discípulos e Pedro não era um dos discípulos? Mas Deus estava querendo enfatizar Pedro. Era como se Jesus estivesse falando através daquele anjo. Pedro, é o seguinte, você me negou, chorou amargamente, você está sentindo um zero à esquerda. Mas Pedro, eu mandei o anjo dizer, não só meus discípulos, mas eu chamei você pelo nome, porque eu quero que você saiba o tanto que eu quero te amar, te perdoar e te derramar minha graça sobre você. Imagina quando Pedro viu aquilo, parecia bom demais para ser verdade. As mulheres que inventaram isso, elas sabem que eu neguei Jesus, e estão dizendo que o anjo falou meu nome, que Jesus quer me encontrar na Galileia. Por que você diz, pastor Eibe, por que você acha que o Pedro teve essa ação? Sabe por quê? Nem Pedro, nem os outros discípulos foram para a Galileia.
não acreditaram, tudo indica que não acreditaram nas mulheres. Não acreditaram, não foram para Galileia. Naquele mesmo dia, mais tarde, algumas horas mais tarde, a Bíblia fala que Jesus apareceu para Pedro, só Jesus e Pedro. Sabe por quê? E aonde Jesus apareceu? Em Jerusalém. Galileia era muito longe. Quando Jesus viu que Pedro não ia para Galileia, Jesus falou: não aguento mais. Eu mandei recado para ele me encontrar na Galileia, ele não encontrou, então eu vou aparecer para ele aqui, porque eu quero que ele saiba que eu o amo, que eu o perdoo. A gente fala assim: eu quero te ver, eu quero te ver. É Jesus que está gritando: eu quero te ver, Pedro, eu quero estar perto de você. E eu imagino quando Pedro olhou nos olhos de Jesus, quando Jesus aparece para Pedro, e Pedro estava se sentindo tão envergonhado, mas quando ele olha nos olhos de Jesus, com um olhar, ele já sabia que estava tudo perdoado, que ele era amado e que Deus estava dando uma nova chance para ele. É esse o tipo de Deus que eu e você somos chamados a representar. Se você não representar corretamente a Deus, você vai estar falhando com a sua missão. Isso é muito sério. Se você representar corretamente, cumpriu com a sua missão. Olha que o apóstolo Paulo disse: esmurro meu corpo para que eu mesmo não seja desqualificado. Moisés foi desqualificado de levá-los para a terra prometida. E outro texto que eu já tinha separado aqui, pastor Luciano já tinha ouvido essa mensagem, mas é um texto que ele falou aqui na mensagem antes, e foi ele que me pediu para pregar essa mensagem. Mas mesmo assim ele citou o texto que eu ia citar aqui. Por isso que a Bíblia fala que todos que vieram diante de vós são ladrões e salteadores. Brincadeira. Totalmente brincadeira, óbvio. Jesus o chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Sabe, se tem uma coisa que tem me ficado triste, porque eu prego muito sobre discipulado, mas que pessoas têm pego esse nome discipulado e feito um monstro tão estranho. Tem que me obedecer. Você não pegou permissão minha para sair de férias. Você comprou um carro novo e nem me consultou. Eu nem concordo com essa marca que você comprou. Irmãos, isso não é discipulado, não, isso é doença, irmãos. Isso é doença, isso é totalmente, isso não é discipulado, isso é discipulada. É igual alguém disse: discipulado, estou fora. Discipulado. Não se submeta a essas doenças, não. Isso é errado, esse tipo de discipulado. Isso não é discipulado. A Bíblia fala: eles dominam e exercem poder. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. A Bíblia fala em 1 Pedro 5,3: não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados. Em Colossenses ele diz: ninguém se faça árbitro contra vós outros. E em 2 Coríntios capítulo 11 ele disse: porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ele falou assim: não é para você submeter uma escravatura, uma dominação, que isso é antibíblico. Ele falou: não é para tolerar isso. Como então, pastor Eibe? Eu quero terminar, o tempo já está esgotando. Como podemos representar a Deus corretamente? Vamos voltar para o nosso versículo. Ele fala:
visto que não crestes em mim para me santificar diante dos filhos de Israel. Só tem uma forma de poder representar Deus corretamente, é crendo nele, é pela fé. Se você não tiver fé, você não vai nunca poder operar nesse nível de amor, nesse nível de representatividade. Lembra quando Pedro perguntou: devo perdoar quantas vezes, Jesus? 7 vezes? Jesus disse não, 70 vezes 7. O que Pedro disse? Aumenta a minha fé. E Pedro estava certo. Sem fé você não dá conta de perdoar assim, de tratar as ovelhas com amor como elas merecem, de você trabalhar com elas. Você tem que acreditar, você tem que fluir nesta fé. E eu termino com esse texto em 2 Coríntios 5, 19 a 21. Vamos abrir a Bíblia, vamos ler. Eu termino com esse texto tão forte. 2 Coríntios 5, 19 a 21. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. Irmãos, você sabia que Deus não está levando em conta os pecados dos homens? Você sabia disso? E nós temos muitas vezes levado em conta o pecado dos homens. E ele disse, ele não estava levando em conta mais os pecados dos homens. E nos confiou a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores. O que o embaixador faz? Ele representa o seu país de origem. Nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Não é que o pecado não deve ser tratado, deve ser sim, mas nós temos que lembrar de uma coisa. Nós temos que pregar sobre o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Que Deus não leva em conta. Quando eu começo a ver as pessoas assim, eu vou começar a representar esse amor, essa misericórdia de Deus. Eu quero terminar com essa pequena história para a glória de Jesus. Fique em pé, por favor. Escuta bem, para você santificar Deus diante do povo e representar Deus corretamente, a Bíblia fala que você tem que ter fé, visto que não crestes em mim para santificar. Para você ter fé bíblica, você tem que enxergar pela ótica de Deus. Diga, enxergar pela ótica de Deus. E eu nunca vou esquecer uma história muito linda que o pastor Show, que foi o pastor da maior igreja do mundo, contou. Que isso ajuda a gente a entender o que quer dizer enxergar pela ótica de Deus as pessoas. Ele falou que um dia ele estava no gabinete dele e entrou uma mãe de uns 50 e tantos anos de idade, assim desesperada, chorando e dizendo: eu não aguento, o senhor tem que me ajudar, pastor, o senhor tem que orar por mim. Ele disse: calma, qual o problema? Ela disse: a minha filha, ela é tão novinha, parece que ela só tinha uns 17 anos de idade, ela já está se envolvendo em prostituição. E lá as culturas orientais, elas são muito assim, sobre a reputação, a honra, né? E ela disse: o meu marido está morrendo de vergonha, porque minha filha está saindo com alguns colegas do trabalho dele, como prostituta mesmo. Os meus filhos homens estão já dizendo que vão deixar nossa casa, vão sair de casa, porque ela está saindo com colegas deles, eles estão com tanta vergonha da irmã. Ela está destruindo a nossa família. Aí o pastor Show disse assim: não existe nada que a oração não possa resolver. Ela disse: eu já orei muito, mas não está resolvendo não. Ele disse: é porque você está orando errado. Ela disse: como estou orando errado? Ele disse: quando você ora pela sua filha, você está enxergando ela como uma prostituta. Ela disse: mas é isso que ela é?
Ele disse, aí que você não está enxergando como Deus enxerga. Lembra que eu falei? Para representar Deus corretamente, você tem que ter fé. E para ter fé, você tem que enxergar como Deus enxerga. Ela disse, como enxergar como Deus enxerga? Ele disse, eu vou te ajudar a entender o que eu estou falando. Ajoelha aí. Agora fecha os seus olhos. Eu quero que você só imagine comigo, 2000 anos atrás, quando Jesus morreu na cruz. Você pode, com seus olhos fechados, imaginar Jesus morrendo lá na cruz? Posso. Você imagina o sangue dele derramando? Sim, eu posso. Agora, para que esse sangue foi derramado, irmã? Para nos purificar dos pecados, isso mesmo. Então, quero que você imagine os piores pecadores ao pé da cruz, sendo lavados com aquele sangue. Assassinos, todo tipo de pessoas, estupradores, todo mundo sendo lavado. Você está vendo isso? Estou. Agora imagine a sua filha lá ao pé daquela cruz. Ela está sendo lavada. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Sua filha agora lavando. Você está vendo sua filha lavando, sendo lavada pelo sangue? Eu estou vendo, pastor, estou vendo. Amém. Agora que você está enxergando certo, nós podemos orar. Aí ele orou com ela. Pai, manifeste na filha da nossa irmã aquilo que o Senhor já fez por ela na cruz. Manifeste essa realidade espiritual na vida dela. Tomamos posse disso. Ele falou que ela levantou flutuando. Ele disse agora, todo dia você vai orar desse jeito. Todo dia. Ela começou a orar assim, todo dia. Todo dia. Olha o que aconteceu. Isso é uma história verdadeira. Aquela jovem, poucos dias depois daquilo, a mãe orando daquele jeito todo dia. Aquela jovem um dia acordou, depois de ter passado a noite no hotel com um homem. Quando ela acordou, o homem já tinha ido embora. E ela sentiu tão suja, tão sozinha. Ela era tão novinha, né? E ela sentiu uma saudade de matar da família dela. Aí ela pensou, eu vou voltar para casa. Aí deu medo. Não, toda vez que eu volto, eles gritam comigo, eles me rejeitam tanto, não posso voltar. Mas a saudade foi mais forte. Ela falou, eu vou voltar mais uma vez. Se mais uma vez eles me rejeitarem, eu nunca volto para casa. Quando ela tocou a campainha do apartamento da casa dela, que a mãe foi atender sem saber que era filha, quando a mãe abriu a porta, porque a mãe agora estava enxergando diferente. Por enxergar diferente, podia ter fé para poder representar Deus corretamente. O que a mãe fez? Quando a mãe abriu a porta e viu que era filha, a mãe saiu e deu um abraço na sua filha. Aquela mãe que antes gritava com ela, chamava a atenção dela, agora abraçou a filha. A filha desmontou nos braços da mãe. A mãe levou ela para dentro da casa, amou a sua filha. Naquele domingo a filha já foi para a igreja, nunca parou de ir, entregou a vida a Jesus. Deus deu um marido maravilhoso, e os dois começaram a ser líderes, depois supervisores de muitas células. O show disse que quando ele pregava, ele via ela e o marido e os filhos, aquela jovem com o marido dela e os filhos dela, louvando e adorando ao Senhor. E lembrava do poder, do sangue de Jesus. Como o pastor Luciano disse, que nós tenhamos um temor de Deus para representar corretamente a Deus. Nós que temos o privilégio de cuidar da noiva de Cristo, que nós possamos representar o noivo corretamente, o amor dele, a misericórdia dele, o perdão dele, a transformação. É muito sério a posição que Deus tem confiado em nossas mãos. As pessoas estão olhando,
Sabe o que eu fiz com aquele casal depois? Aquele casal que eu tinha sido cri-cri com eles. Eles ficaram tão machucados comigo. Eu fui lá na casa deles. Eu olhei bem nos olhos deles. Eu falei, eu fui errado. Vocês me perdoem. Vocês me perdoem. É o mínimo, pastor, líder, que você possa fazer. Se ao trazer essa mensagem, em algum momento, você sente que você não representou Deus corretamente diante de alguém, o mínimo que você possa fazer é ir atrás daquela pessoa e pedir perdão, porque você não representou Deus como embaixador que você é. Que Deus possa fazer a obra mais profunda em cada uma das nossas vidas. Antes de encerrar aqui, com a permissão do pastor Luciano, posso orar pelas pessoas? Eu gostaria de chamar você aqui na frente, se você diz, pastor Eibe, eu quero oração nesta área. Eu quero que você concorde em fé comigo, porque eu vou representar, pela fé eu vou representar Deus corretamente. Vem aqui que eu quero orar. Talvez você não é líder de nada ainda, mas você vai ser, em nome de Jesus. E eu quero orar sobre a sua vida. Você representa Deus para o seu colega de trabalho, para o seu colega de aula, na sua escola, na sua faculdade. Vem aqui que eu quero orar sobre a sua vida. Pai, nós sabemos que é uma coisa tão séria o privilégio de podermos te representar aqui na terra, representar o Senhor, sermos seus embaixadores, embaixadores de Cristo, como se Ele estivesse exortando através de nós e falando à humanidade: reconcilie-se com Deus. Pai, faça essa obra profunda na minha vida, em nossa vida. Faça essa obra. Faça essa obra profunda. Eu estou sentindo muito forte de Deus. Pedi o pastor Luciano também para orar sobre as nossas vidas. Ele é um dos homens de Deus que, na minha opinião, mais corretamente representa diante do povo de Deus o coração amoroso, misericordioso, santo do nosso Deus. Eu gostaria que nós recebêssemos mais oração. Vamos só ensopar em oração. Nós vamos sair daqui prontos para, com temor de Deus, pedir perdão para quem tem que ser pedido perdão, talvez até publicamente, pedir perdão em particular também. Nós vamos representar o Senhor, a sua misericórdia, seu amor. Ainda bem que Ele tem tanta misericórdia sobre nós, ainda bem que Ele é tão grandioso. E nós, sendo alvos dessa misericórdia, troféus da sua misericórdia, nós também vamos ser arautos desse nosso Deus, representantes, embaixadores. Clamamos pela Tua graça nas nossas vidas. Sabemos que o Teu propósito ao nos corrigir não é pisar em nenhum de nós, não é nos descartar. Aliás, o Senhor é aquele que não esmagará a cana quebrada e nem apagará o pavio que fumega. Ao mesmo tempo, mais do que apenas nos restaurar quando falhamos,
Também sabemos que o Senhor nos quer levar a esse lugar onde a gente não precise falhar para ser restaurado depois. Aqueles de nós que já falhamos em Te representar, não nos resta outra opção a não ser contar com a Tua graça, a Tua misericórdia, e é por ela que clamamos agora. Mas também daqui para frente, queremos ouvir Tua voz, a Tua palavra, de modo a não seguir cometendo as mesmas falhas. Clamamos por transformação, pela combinação, ó Deus, do Teu toque nas nossas vidas, com aquela resposta de disposição de cada um de nós a Ti. Nós queremos imaginar o Senhor olhando para cada um de nós e podendo dizer: me representa. Da mesma forma como o Senhor falou de Jó, homem justo, irrepreensível, mesmo não tendo alcançado a perfeição, a plenitude dela, nós queremos seguir sendo aperfeiçoados. E o que nós mais queremos é o Teu sorriso. O que nós mais queremos é Te honrar, Senhor. Não queremos apenas um ministério que vê a água sair da rocha, que dá resultado. Nós queremos a produtividade combinada com a Tua satisfação, com a Tua alegria, com a Tua realização. Nos arrependemos por cada ocasião em que não Te representamos, em que não expressamos a essência da Sua natureza, de amor, de santidade, de compaixão, de misericórdia. E nos posicionamos diante do Senhor por recomeço, debaixo da Tua graça, debaixo do Teu favor. Sopra sobre nós, Espírito Santo, que o Teu sopro de vida nos toque, que o Teu sopro de vida nos toque. Nós clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus.